Olá, queridos, a paz, tudo bem? Eu estou aqui junto com o Alexandre para te dar as boas-vindas para esse culto poderoso de celebração. Aproveite aí, nós estamos iniciando o nosso culto e envie esse link para o maior número de pessoas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Então sejam bem-vindos e vamos cultuar o Senhor. Um bom culto! Paz.
Amém, queridos. Nós estamos de volta para darmos continuidade a esse culto tão abençoado. Eu quero que você já prepare aí os seus elementos. Daqui a pouco estaremos juntos celebrando a ceia do Senhor. E eu quero te dar mais uma vez as boas-vindas, dizer que é uma alegria muito grande ter você conectado aqui conosco, com a sua família. Eu tenho certeza que você já está sendo muito abençoado através
desse culto. E por você estar sendo bem abençoado, você vai querer também que outras pessoas também sejam abençoadas. Então você vai fazer o seguinte agora. No nosso Minuto Conexão, você vai tirar uma foto bem legal e vai mandar para todos os seus contatos, vai postar nas suas redes sociais com o link desse culto. E nós vamos alcançar muitas pessoas e muitas pessoas serão abençoadas. Então prepara aí a sua câmera, prepara o seu smartphone, nós vamos contar até 3 e você vai tirar uma foto e ter 1 minuto para fazer essas postagens, ok? 1, 2, 3. Minuto Conexão. Amém, queridos. Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer a ministração da Santa Ceia do Senhor. Pega aí o seu pão, pega o seu suco e vamos juntos consagrar esses elementos ao Senhor e depois estar ingerindo e dando graças ao Senhor. Quero ler esse texto que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 11. E eu vou ler a partir do verso 23, que diz assim, Paulo, ele menciona da seguinte forma, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e o disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Queria que você pegasse o seu pão, que você apresentasse esse pedaço de pão ao Senhor, que aponta para o corpo de Cristo, e que você pensasse no preço que Jesus pagou pela sua vida, pela minha vida, para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando o nome dele. Então esse pão, ele tem como propósito apontar para o corpo de Cristo. Nós vamos orar, vamos consagrar esse pão, e eu tenho certeza que quando você comer deste pão, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, porque esse momento, ele também aponta para a vida, porque Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele vive e ele reina, e com ele nós temos vida e vida em abundância. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial, esse momento de comunhão, esse momento, ó Deus, de aliança, na verdade, da nova aliança que nós temos contigo. Nós queremos consagrar esse pão, Deus, esse pão que está na mão do meu irmão, da minha irmã nesse momento, está em minhas mãos. Deus, ele deixa de ser simplesmente um pão e passa a ser um elemento espiritual. Então nós abençoamos esse pão, abençoamos esse elemento, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos isso e queremos juntos comer do pão. Amém. Glória a Deus. Você pode comer do pão, você pode agradecer a Deus, faz uma oração de forma pessoal, agradecendo ao Senhor pelo preço que Ele pagou. Hoje não existe mais dívida, não existe mais acusação contra você. E a Bíblia diz que da mesma forma
depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então esse cálice, esse suco, ele tem como propósito apontar para o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado em favor das nossas vidas. E é por causa desse sangue que todos os nossos pecados foram perdoados. É por causa desse sangue que nós somos libertos. É por causa desse sangue que nós temos vida. Então nós vamos orar, nós vamos consagrar esse cálice e vamos beber juntos. Pai, muito obrigado por esse cálice, ó Deus, que aponta para o teu sangue. Nós queremos, ó Deus, estar consagrando ao Senhor e pedir, ó Pai, que ao bebermos desse suco que aponta para o seu sangue, algo sobrenatural aconteça, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam transformadas, que pessoas sejam libertas agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Amém e amém. Vamos beber juntos do cálice. Glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Aleluia. Agora nós vamos consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor. E é o primeiro domingo do mês e nós temos ensinado sobre o princípio das primícias, de devolvermos primeiro para o Senhor. Eu quero ler um texto de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Você, inclusive, já conhece, talvez, de cor, esses versículos. Eu quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu gosto muito desses versículos, porque o 9 nos dá uma direção, aquilo que nós precisamos fazer, e o 10 confirma a promessa de Deus, que os nossos celeiros, as nossas dispensas, as nossas necessidades serão 100% supridas, quando nós entendemos, quando nós priorizamos o Senhor, inclusive na área financeira. Então é o momento de você fazer isso, e você pode fazer agora mesmo, fazendo uma transferência, usando o nosso QR Code, você vai ser transferido para uma área bem segura e vai poder fazer uma transferência agora mesmo do seu dízimo ou da sua oferta. E ao longo da semana, você pode estar indo até uma agência bancária, até uma casa lotérica e fazendo a sua entrega, não é isso? A sua devolução. Eu quero orar com você nesse momento, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio, Deus, ser um investidor, poder contribuir para o crescimento da tua obra através da nossa igreja local. Deus, nós sabemos que o mundo está em crise, nós sabemos que a economia não está boa, mas nós cremos num Deus que nós servimos, que garante que os céus não estão em crise. Então, Pai, ministra a tua paz sobre o coração agora de cada trabalhador, de cada chefe de família, de cada mãe de família, aquele que tem a responsabilidade do suprimento da sua casa, Deus. Dê a tua paz, abra a porta que precisa ser aberta, libera aquilo que precisa ser liberado, para que haja provisão, para que haja suprimento de necessidades, ó Deus, na casa do teu povo. E que possamos entender o princípio de te honrar em primeiro lugar, devolver em primeiro lugar para o Senhor. Desde já nós te agradecemos, porque nós temos a certeza da nossa vitória, em nome
de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus. Você vai ter um tempo agora para fazer isso e já já nós voltaremos com a ministração da palavra de Deus. Deus abençoe. Olá, igreja, como vocês estão? Que tal ficarmos informados com o nosso Paz News? O culto da vitória traz uma mensagem edificante que alimenta a nossa fé. Toda sexta-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube. Os Life Groups são as nossas células nos lares, e eles são um ambiente de grande comunhão. Acesse o nosso site e encontre um link para que você possa participar de uma reunião online. O Tadel é uma ferramenta poderosa para nós que somos discípulos de Jesus. E agora ele acontece em 2 momentos. Às 20h15 com os pastores Marcos e Raquel e às 20h45 com o pastor Lúcio. Você não pode ficar de fora. A Marcha do Amor é um momento especial, onde podemos exercer o nosso amor ao próximo. Todo segundo domingo do mês, você tem a oportunidade de entregar as suas doações na igreja. Todo primeiro sábado do mês, às 15 horas, acontece o culto das mulheres guerreiras. Enche o seu coração de expectativa, traga muitos convidados e venha orar pela sua família. Durante a semana, às terças e quintas, temos reuniões online às 17 horas. E aí, galera jovem que gosta de ficar conectada? Que tal se conectar mais com Deus? É o nosso culto Difflin que acontece todo último sábado do mês, às 18h30. Venha e traga os seus amigos. O amor é lindo, não é? E ele deve ser edificado todos os dias. Nas nossas reuniões dos casados e felizes que acontecem toda segunda e quinta-feira do mês, às 20 horas, aprendemos a construir um casamento sólido e feliz. Vem ser feliz com a gente! É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Mas não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Agora, fique com a ministração da Palavra de Deus. Amém, queridos. Agora nós vamos à ministração da palavra de Deus. Eu quero pedir o máximo da sua atenção. Você já celebrou a Santa Ceia, já tivemos o momento conexão, você já mandou fotos, mandou link do culto. Agora vamos ficar juntos, ligados, atentos para aquilo que o Senhor deseja falar conosco no dia de hoje. Amém, queridos? Hoje nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens. No mês de abril, nós falamos sobre uma igreja vencedora. Nós vimos princípios na palavra de Deus para que uma igreja possa ser uma igreja de fato vencedora. E essa série que nós iremos ministrar tanto no culto da manhã
quanto no culto da tarde, eu e a pastora Raquel vamos estar ministrando essa série de mensagens. Ela tem como propósito complementar aquilo que nós falamos no mês de abril. Porque, queridos, é importante entender que para uma igreja, de fato, de verdade, caminhar em vitórias, ela precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então essa é a série, é o título da série dessa mensagem, relacionamento com o Espírito Santo. Vai ser muito legal, nós vamos aprofundar, nós vamos estudar sobre isso e vamos perceber juntos a necessidade de buscarmos um relacionamento mais intenso, mais profundo com o Espírito Santo. E vamos também buscar, os dons, a manifestação do Espírito Santo. Então vai ser demais, incrível essas ministrações. Eu convido você para estar conosco, não só hoje, mas nos próximos domingos, porque Deus vai ministrar profundamente a sua vida. E o tema de hoje, dentro dessa série, relacionamento com o Espírito Santo, eu estou intitulando a mensagem de hoje da seguinte forma: conheça um grande amigo. Fala para o seu vizinho que está aí com você na sua casa, conheça um grande amigo. Eu quero ler com você um texto que está ali na segunda carta aos Coríntios, na verdade, no último capítulo, dessa segunda carta, no capítulo 13, Paulo, ele escreve no finalzinho, no verso 14, ele menciona aquilo que hoje nós apelidamos, aquilo que hoje nós chamamos de bênção apostólica. Diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É muito lindo essa declaração, porque Paulo, na verdade, a Bíblia, ela apresenta Deus como um Deus único, mas em três pessoas distintas. Ele fala que o amor de Deus, não é isso? Que a graça do Espírito Santo, na verdade, que a graça de Jesus, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Paulo faz menção de um Deus único, porém o apresenta como três pessoas distintas. Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Toda a criação e propósito foram estabelecidos por Deus, pelo Criador. Ele é o Deus Pai, o Deus Criador. Toda a criação e propósito foi estabelecido por Ele. Jesus, o Filho, Ele é o executor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Percebe? O Pai planejou, o Pai estabeleceu o propósito e na pessoa do Filho Ele executou esse propósito. E o Espírito Santo é aquele que aplica o propósito em nossos corações. É Ele que convence o homem de todo o pecado. Por isso que é muito lindo quando Paulo ele dá essa mensagem final, que hoje nós chamamos de bênção apostólica. Ele cita a Trindade. Ele fala do amor de Deus, ele fala da graça do Senhor Jesus Cristo e ele fala da comunhão do Espírito Santo. Daquele que planejou, daquele que executou e daquele que convence. E é nessa linha que nós vamos aprofundar nessa série. Nós vamos aprofundar na pessoa do Espírito Santo. Nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele deseja se relacionar conosco. Por isso que o tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é Conheça um grande amigo. E esse grande amigo é o Espírito Santo. Amém? Então eu quero desafiar você
que ainda não conhece esse grande amigo, que deixe ele ministrar o seu coração, a fim de que você tenha o desejo de conhecê-lo. E você que já conhece esse grande amigo, o Espírito Santo, que você deseje aprofundar mais nesse relacionamento. A partir dessa introdução, eu quero pensar com você em algumas coisas importantes que nós precisamos entender sobre esse grande amigo. A primeira coisa que eu quero pensar com você é que ele sempre existiu. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nos versos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o Espírito de Deus já estava presente. Na criação, ele estava presente. Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Até então a terra era sem forma, a terra era vazia, trevas cobriam a face do abismo, porém o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Percebe, querido, que a interação da Trindade, ela já acontece em toda a Bíblia. Nós chamamos de Trindade, Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa interação, ela já acontecia desde a criação. Na verdade, eles trabalham em conjunto para um único propósito, que é salvar a humanidade. O plano é do Pai. O propósito foi estabelecido pelo Pai. A execução foi no Filho, porque Deus deu o seu Filho amado. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, para morrer em nosso lugar. Então Jesus, ele vem na terra para cumprir o propósito do Pai, para cumprir o plano do Pai. E essa aplicação, essa verdade, ela é inserida no nosso coração. Nós somos convencidos por essa verdade a partir da atuação do Espírito Santo. Entende isso? Então a Trindade, ela trabalha junto, ela trabalha em conjunto para que um propósito seja cumprido. E o Espírito Santo, esse grande amigo que nós estamos mencionando hoje, ele já existia desde da criação. Amém, queridos? Então, João vai dizer, lá no capítulo 16, no verso 8, diz assim: quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebe isso? É o Espírito Santo que vem convencer o homem, que vem convencer o mundo de todas as coisas e principalmente do plano e do propósito de Deus. Então a Trindade, ela trabalha em conjunto para cumprir-se um propósito estabelecido pelo Pai, executado no Filho e convencido pela pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele faz parte desse processo. É um Deus único que é apresentado em 3 pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é na pessoa do Espírito Santo que nós vamos aprofundar. Vamos começar a aprofundar hoje e nos próximos domingos, tanto eu quanto a pastora Raquel estaremos aprofundando na pessoa do Espírito Santo, na necessidade de termos um relacionamento com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que nós vimos, que ele sempre existiu. O segundo ponto que eu quero perceber com você é falar, de forma muito objetiva, quem é o Espírito Santo. Eu quero usar o texto de João 14, inicialmente, versos 16 e 17, que diz assim:
e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Então o Espírito Santo, ele é conselheiro. Fala comigo, o Espírito Santo, ele é conselheiro. E na versão, João Ferreira de Almeida, vai dizer que ele é o consolador. Então ele é conselheiro, ele é consolador, ele é o nosso amigo, ele é o Deus que habita dentro de nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro de nós. Então, Jesus fala, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. E ele é o seu amigo, ele é o seu conselheiro, ele é o seu consolador, ele é o seu intercessor, ele é aquele que vai estar com você. Palavras do próprio Senhor Jesus. No verso 26 desse mesmo capítulo, do capítulo 14, diz assim, mas o conselheiro, ou consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, o Espírito Santo é que nos instrui. O Espírito Santo é que nos orienta. Por isso, querido, nós sempre direcionamos para você não tomar nenhuma atitude sem antes consultar o Espírito Santo. Sem antes saber se é realmente da vontade de Deus que você está fazendo aquilo ali. E é o Espírito Santo que vai nos ensinar sobre todas essas coisas. No capítulo 16 do Evangelho de João, no verso 7, diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, o Espírito da verdade, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a partida dele. E os discípulos entristecem, ficam tristes. E Jesus fala, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então eu preciso ir para que eles sejam enviados, o Espírito Santo. E esse permaneça com vocês, e esse guie vocês, e esse console vocês, conforte vocês, aconselhe vocês. Então o Espírito Santo, ele também é, o nosso consolador por excelência. É aquele com quem podemos contar qualquer hora, em qualquer lugar, seja de dia, seja de noite. É aquele que nós podemos nos expor os nossos problemas, as nossas angústias, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós diante do Pai com gemidos assim inexprimíveis. Não é isso, querido? Então o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele sempre trará conforto ao nosso coração, nos encorajando para ir além, adiante. Ele é o nosso amigo. É importante nós entendermos isso, queridos. Nós vimos que ele sempre existiu, nós vimos quem ele é. Além da terceira pessoa da Trindade divina, ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso amigo. Então, é a ele que nós precisamos recorrer em toda e qualquer situação. E nós precisamos estreitar esse relacionamento com o Espírito Santo. O terceiro ponto que eu quero pensar com você
eu quero orientar você, na verdade, nesse terceiro ponto, deseje ter um relacionamento com o Espírito Santo. Anseie em ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque, queridos, quando nós queremos ter intimidade com alguém, nós buscamos ter contato com essa pessoa, não é assim? Você conhece uma pessoa e você gostou daquela pessoa e você quer ter intimidade com aquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai buscar encontrar com essa pessoa, você vai ter contato com essa pessoa, você vai falar com essa pessoa, para que você desenvolva um relacionamento com essa pessoa, para que você tenha intimidade com essa pessoa. Amém, queridos? Com o Espírito Santo não é diferente. Se eu quero ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso buscar ter contato com Ele. Eu preciso buscar ter comunhão com Ele. Eu preciso ter intimidade com Ele. Eu quero, assim, desafiar você a desejar ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Paulo vai dizer, lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Amém, queridos? E quando Paulo fala não se embriaguem com vinho, nós podemos estender, podemos abrir um leque para não nos embriagarmos com aquilo que nos afasta da presença de Deus, para não nos embriagarmos com o pecado, porque senão, querido, o nosso andar não vai ser segundo a vontade de Deus. Por isso ele fala, não se embriague com vinho, não se embriague com pecados, não se embriague com práticas ilícitas, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Exemplo dessa caneca. Talvez você não esteja vendo, mas essa caneca está vazia. Eu quero entender com você que a água aponta para o Espírito Santo. Quero ilustrar com você que a água aponta para o Espírito Santo. E olha o que nós precisamos fazer. Preste atenção. Nós precisamos nos deixar encher com o Espírito Santo. E ele vai te enchendo, e ele vai te enchendo, e ele vai te enchendo, e você vai ficar tão cheio ao ponto que você vai transbordar. E outras pessoas serão alcançadas por você. Então, deseje ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que também deseja ter comunhão com você. Ele deseja se relacionar com você. Ele deseja fazer morada e direcionar a sua vida. Ele quer conhecer você mais e mais. Eu quero desafiar, deseje conhecer também mais e mais o Espírito Santo. Porque à medida que nós conhecemos, à medida que nós estreitamos esse relacionamento, à medida que nós aprofundamos esse relacionamento, nós somos transformados. Olha o que a Bíblia vai dizer em Coríntios, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. À medida que eu contemplo, à medida que eu me relaciono, à medida que eu me aprofundo, eu sou transformado de glória em glória. Eu começo a ser uma pessoa melhor. Eu começo a ter práticas que vai agradar mais o coração de Deus, porque eu estou me relacionando com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, querido, que o Espírito Santo, ele quer ter intimidade contigo. O Espírito Santo, ele quer realmente fazer parte
da sua vida. Que não seja só uma questão teórica, que não seja só um poder, que não seja só, alguns chamam de energia, mas que seja um amigo, que seja uma pessoa que você se relacione, que participe da sua vida, porque Ele também deseja se relacionar com você. Amém, queridos? Então nós vimos que Ele sempre existiu, nós vimos quem é o Espírito Santo e somos desafiados a ter um relacionamento com Ele de forma profunda. O quarto ponto que eu quero pensar com você, eu quero caminhar com você nessa reflexão, já inclusive fazendo uma ponte para a próxima ministração. Porque na próxima mensagem vamos estar falando da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso eu quero falar do grande dia. Nesse quarto ponto, depois de ter visto que Ele existe desde o início, depois de ver quem Ele é, depois de entender que eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu quero pensar com você sobre o grande dia, sobre a grande promessa. Porque, queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que é a primeira experiência, que é o novo nascimento, todos os nossos pecados são perdoados. Isso é apenas o começo. Isso não é um ponto final, na verdade isso é um ponto inicial de uma nova vida, de uma nova caminhada, de um novo processo. Porque quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas existe a grande promessa do derramar do Espírito Santo, do empoderamento do Espírito Santo. Por isso eu chamo esse quarto ponto do grande dia. Eu quero ler com você lá Joel, capítulo 2, verso 28. Joel, um profeta da velha aliança, um profeta do Velho Testamento, ele já anuncia isso. Olha o que diz o texto. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sem exceção. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos, os idosos, terão sonhos. E os jovens terão visões. Um profeta da velha aliança, já fazendo menção do grande dia, já fazendo menção do grande derramar do Espírito Santo. E olha o que diz Lucas 3,16. João Batista, para você entender, eu vou contextualizar rapidamente. João Batista estava batizando muitas pessoas. E as pessoas estavam questionando quem ele era. Se ele era o Cristo, quem ele era, afinal de contas. E aí, queridos, olha o que João Batista responde. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Existe uma promessa de revestimento de poder, existe uma promessa do derramar do Espírito Santo, existe uma promessa de um empoderamento espiritual a fim de vencermos as nossas lutas, a fim de alcançarmos mais pessoas, a fim de termos uma vida transformada. Então Joel, ele anuncia, João, ele anuncia. Lucas 24, verso 29 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, ou seja, fiquem em Jerusalém, até serem revestidos de poder do alto. Quem está falando isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Amém? Um profeta da velha aliança fala, João
na nova aliança confirma e o próprio Senhor Jesus afirma: eu lhes envio a promessa de meu Pai. Fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, porque vai ter o grande dia, onde haverá um grande derramado do Espírito Santo, e todos serão revestidos de poder do alto. E aí nós vemos Lucas registrando isso lá em Atos, no capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, celebrando o dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E o texto diz que, sem exceção, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém, queridos? Eu quero abrir um parênteses aqui, que o falar em línguas não é a única evidência do batismo, é uma das evidências, mas todos nós precisamos buscar esse dom do falar em línguas, que é um dom que o Espírito Santo nos concede. E o texto diz que nesse momento foi o grande dia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram revestidos de poder do alto. Amém, queridos? Percebe isso? Há uma necessidade de sermos revestidos de poder. Eu entrego a minha vida para Jesus. Eu tenho a primeira experiência, que é o novo nascimento. E eu preciso ansiar, desejar por essa segunda experiência, que é o revestimento de poder. Amém? Então nós vimos que ele sempre existiu, vimos quem ele é, percebemos a necessidade de ter um relacionamento profundo, desejamos, ansiamos por esse grande dia. Eu tenho certeza, querido, que a partir de hoje, muitas pessoas serão revestidas de poder. Muitas pessoas serão batizadas no Espírito Santo. Muitas pessoas receberão dons, inclusive dom de língua. Muitas pessoas serão cheias. E na próxima mensagem nós iremos falar sobre isso. A importância de sermos cheios e como ser cheios do Espírito Santo. Amém? E eu quero concluir com você, lendo com você uma experiência do apóstolo Paulo, que até então ele se chamava Saulo, e ele teve um encontro com Jesus. Nesse encontro ele teve a sua vida transformada, mas ainda lhe faltava algo. Eu quero ler esse texto para você observar melhor. Atos capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 1, que diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele ainda era Saulo, ele ainda estava matando os discípulos, ele estava matando aqueles que confessavam Jesus, ele ainda respirava, o texto fala isso, ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que pertencessem a Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, Paulo ia caminhando, e quando ele se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue.
Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Percebe, queridos, que a fama de Saulo ela já era muito grande. E quando o Senhor dá essa ordem para que Ananias fosse até lá, para que Ananias impusesse as mãos sobre ele, para que ele voltasse a ver, Ananias ficou receoso. Mas, Senhor, ele tem autorização para matar, e eu vou lá para impor a mão sobre esse homem? Como assim? Eu estou parafraseando talvez a fala de Ananias. E olha o que o Senhor fala com ele: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Por que eu li esse texto? Para a gente entender que todos nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo. Todos nós necessitamos desse revestimento de poder. Percebe? Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Eu acredito que ali ele teve a primeira experiência do novo nascimento. Mas lhe faltava algo. Lhe faltava ser cheio do Espírito Santo. E isso acontece através da imposição desse discípulo chamado Ananias, que foi, impôs as mãos e Paulo foi cheio do Espírito Santo. E aí, depois, ele começou a anunciar Jesus. E aí depois ele passou a ser o grande apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, que marcou a sua geração, que fez a diferença, que foi um grande instrumento de Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender quem Ele é. Nós precisamos entender a importância do relacionamento, porque é esse relacionamento que vai gerar poder. É esse relacionamento que vai gerar intimidade. É esse relacionamento que vai nos fazer usados tremendamente pelo Senhor. Então, queridos, seja cheio do Espírito Santo. Deseje ser cheio do Espírito Santo. E o tenha como seu grande amigo. Ele é o consolador, Ele é o conselheiro, Ele é o nosso intercessor,
e, acima de tudo, Ele é o nosso grande amigo. Amém? Eu tenho certeza que teremos experiências sobrenaturais nesse mês de maio. Eu tenho certeza que pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, pessoas serão batizadas no Espírito Santo, pessoas receberão dons, falarão em outras línguas, pessoas serão transformadas para a glória de Jesus. E isso pode começar a acontecer hoje mesmo na sua vida, aí na sua casa, aonde você está. O Espírito Santo pode tocar em você e fazer algo sobrenatural. Quero orar com você nesse momento. Pai, muito obrigado por essa palavra tão poderosa, que nos ensina sobre o Espírito Santo, que nos mostra a necessidade de termos um relacionamento profundo, que nos leva a entender a importância de sermos cheios do Espírito Santo e de principalmente tê-lo como nosso amigo. Deus, toca agora nessa pessoa, aonde quer que ela esteja, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar de forma tão profunda agora, e que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo nesse momento. Que o grande dia seja hoje para ela, que o grande dia seja agora para ela. Espírito Santo, toma essa pessoa, transforma, cura, restaura e faz a Tua obra na vida dessa pessoa e através dessa pessoa. Eu declaro, querido, sobre a sua vida, sobre a sua casa, o poder, a graça, a unção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Você pode dizer graças a Deus comigo? Eu tenho certeza que você vai ter uma semana muito abençoada. Uma semana que você vai ter experiências com o Espírito Santo. Então, vamos mergulhar. Vamos nos envolver. Vamos entrar nessa atmosfera. Porque Deus vai fazer algo novo. Amém? Vamos nos despedir. Antes disso, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se você quiser nos conhecer melhor, conhecer a nossa igreja, caso você ainda não conheça, entre em contato com esse número que está aparecendo na sua tela, que vai ser um prazer muito grande falar com você, conhecer você e poder caminhar com você e com a sua família. Amém, queridos? Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo sejam com você, seja com sua casa, não só hoje, mas por todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz! Abraão, mas os seus pais querem falar com você aqui. Tá. Oi, pai.
Muito bem, missionários, lembrem-se que para vencer nós precisamos estar unidos. Forme uma linha de ataque. Lança raios de louvor. Deus é grande! Pra lá. Cristina. Deus é nosso refúgio! Amarei a Deus com todo o meu coração. Efésios 6:16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por que será que o meu escudo da fé não funcionou durante a simulação? Vou ligar para o meu discipulador. Tudo bem, Abraão? Sim, mais ou menos. O meu filho, o que aconteceu? Estou confuso. O meu escudo da fé não deu certo na simulação. Abraão, vamos ver o que aconteceu. Lembra que a semana passada falamos sobre confessar a palavra de Deus. Temos que conhecer as promessas de Deus e falar com nossa boca. Hoje vamos aprender sobre acreditar na palavra de Deus. Precisamos conhecer, confessar e também acreditar nas promessas de Deus. Agora eu entendi. É porque eu recebi uma notícia muito ruim e me fez duvidar da palavra de Deus. E a notícia é que os meus pais vão se divorciar. E não é só isso. Eu vou ter que escolher se eu quero ficar com o meu pai ou a minha mãe. Eu comecei a confessar a palavra de Deus semana passada, só que fiquei desanimado com essa notícia. Oh, Abraão, às vezes quando usamos nossa fé é provada. Confessamos e acontecem coisas e temos que escolher não duvidar e acreditar na palavra de Deus. Verdade, Almirante. Agora eu vou acreditar e confessar a palavra de Deus. Efésios 6:16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 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 Oh, oh, oh yeah. Efésios 6:16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 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 Oh, yeah. Efésios 6:16. Vocês perceberam que o Abraão anda meio triste esses dias? Ele ficou errando bastante na hora da simulação, né? Eu acho que deve ser por causa da situação dos pais dele. Será que a gente não pode fazer alguma coisa pra animá-lo? Já sei, porque a gente não pergunta pra professora comprar o cachorro pra o Abraão. Afinal das contas, eu sei que ele ama cachorro. Olha, isso é uma boa ideia, vamos lá! Vamos, Joshua, vem. Oi, meninas! Como posso ajudar vocês hoje? Bem, a gente viu como o Abraão estava um pouquinho desanimado, então queremos ajudar.
A gente pensou que o Abraão ele gosta muito de cachorro, né? Se a gente fosse comprar um cachorro pra ele ia ficar muito mais feliz. Um cachorro? Aqui no espaço? Mas não daria um pouco de trabalho? Cachorro? Não se preocupa, professora. A gente promete cuidar direitinho do cachorrinho. Então eu vou falar com o Almirante Arão, vou ver o que ele acha, tá bom? Tá bom. Obrigada, prof. Legal. Ei, Joshua. Gente, eu tenho uma surpresa top pra vocês. Vocês vão amar. Vocês querem saber o que é? Sim! Então eu vou chamar ela. Bebel, vem cá. Olha só, é uma cachorrinha. Só um minutinho, vamos sentar. Só um minutinho. É o seguinte, vocês vão ter que alimentar ela, tá? Vocês vão ter que limpar ela, dar banho. Certo? Vocês prometem fazer isso? Sim! Então vai lá. Calma. Ai, parece que a Bebel fez xixi. Ai. Ah, que pisei. É cocô de cachorro. Ah, aquela cachorra que a gente comprou, né? De quem foi essa ideia pra comprar uma cachorro? Deus, obrigado pelos pais do Abraão. Eu agradeço pelo seu amor por eles e que você tem um propósito para eles. Tua palavra diz em Ezequiel 36:26: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E peço, Senhor, segundo a tua palavra, que coloque um espírito novo nos pais do Abraão. Tira o coração de pedra deles e coloca um coração de carne. Ainda tem esperança para nós? Será que Deus ainda pode nos ajudar? Então, gente querida, tivemos alguns incidentes com a Bebel. Eu já tinha pedido para vocês cuidarem dela, mas eu vou te ajudar, tá? Então, primeira coisa que vocês vão fazer... Aqui está a comidinha dela, que ela já conhece, ela já gosta. Olha só o que vocês vão fazer. Vamos pegar a comidinha. Colocar aqui. E ela vai comer, porque ela gosta, tá bom? Aqui é pra água dela. E também ela vai precisar de ser lavada cada semana. Lembra que eu falei pra vocês? Aqui é o shampoozinho dela. E vocês podem escovar o pelinho dela. Tá certo? Olha aqui a toalhinha, tá? A gente vai cuidar dela. E tem mais. Vocês vão ter que limpar o cocô e o xixi dela. Cachorrinho tão bonitinho, cachorrinho tão... Que problema com os meus pais? Confessar e acreditar na palavra. Confessar e acreditar na palavra. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tá bonitinho, é um cachorrinho. Oi, missionário! Gostaram da cachorrinha? Sim! Oh, que bom, que bom. Alguém vê o meu chapéu? Eu deixei por aqui. Oh! O que aconteceu com o meu chapéu? Parece que alguém tentou comer. Muito bem, missionários, lembrem-se que para vencer nós precisamos estar unidos.
Divididos ficaremos mais fracos. Forme uma linha de ataque. China, Deus é nosso refúgio. amarei a Deus com todo o meu coração. Pra lá. Abraão, use o escudo da fé. Em Cristo, eu sou mais que vencedor! Olá, missionários! Criança, você sabia que você é um missionário? É verdade, Deus tem uma missão muito poderosa para você. Mas, gente, que episódio maravilhoso, não foi, que a gente assistiu? A nossa turma continua aprendendo como usar as armas contra o inimigo. Na semana passada, aprendemos a importância de confessar a palavra de Deus. E essa semana, aprendemos a importância de acreditar na palavra de Deus. Quando confessamos e acreditamos na palavra, a fé de Deus começa a crescer em nossos corações. Agora vamos repetir o nosso versículo de hoje. Repitam comigo. Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Muito bem! Continue confessando e acreditando na palavra de Deus, pois vocês são grandes guerreiros. Gente, chegou a hora de ir! Ah, que peninha! Até a próxima! Acabei de receber uma mensagem no meu celular nos convidando para irmos para um encontro de casais. O que você acha? Talvez seja isso que nós estamos precisando.